E antes de começar essa aula gratuita do curso de Segurança da Informação e Hacking 2, eu tenho que te avisar que a Uniciv está organizando o segundo Hacker Summit, um evento que acontece de forma online e gratuita entre os dias 14 e 19 de fevereiro. E para você saber mais sobre esse evento, é só você dar uma olhada no comentário fixado. Um evento muito interessante com vários participantes e palestrantes, e inclusive eu vou estar lá palestrando, fazendo uma palestra bem interessante sobre a área de segurança da informação mais voltada para o empreendedorismo. Mas, caso você queira algum assunto mais técnico, a gente vai ter palestras de diversas pessoas muito conhecidas, como o Joás Antônio, como, por exemplo, o Rafael do Hacking na Web e o Penegui, que são pessoas que você provavelmente já conhece, porque já passaram no Papo de Hacker, beleza? Então é isso, e fique aí com essa aula gratuita. Bem, vamos lá então para a primeira aula do módulo de criptografia e brute force, e na aula de hoje a gente vai ver duas ferramentas, uma para Linux, que é o Crunch, e a ferramenta para Windows, que é o MZTG. São duas ferramentas que geram word lists, que geram senhas para você aplicar no seu brute force. Então essas duas ferramentas são excelentes. O MZTG é uma ferramenta um pouco mais antiga, mas ele tem umas peculiaridades bem interessantes dentro da sua biblioteca. E o Crunch é uma ferramenta totalmente personalizável para desenvolvimento de word list personalizada. Tá? Então o Crunch eu acredito que seja uma das melhores ferramentas para desenvolvimento desse tipo de word list. E para iniciar a gente começa com o Crunch Help. E ele não diz muita coisa, tá? Ele só diz que o Crunch ele é um criador de word list baseado nos critérios especificados. E o output do Crunch pode ser visto na tela ou salvo em arquivos ou utilizados por outros programas. Então o Crunch ele permite que você utilize em tempo real o desenvolvimento das senhas dele em outros aplicativos, como por exemplo o John the Ripper, o Johnny, o Hydra, alguma coisa assim. E o uso do Crunch é muito simples, tá? Você usa com Crunch, número mínimo de caracteres da senha, número máximo e as opções adicionais. E ele diz aqui, ele explica o que é. E ele também diz, por favor, use um man na página para ver os exemplos na página de instrução. Então, se eu der um man crunch, deixa eu ver se ele aparece alguma coisa. Se eu dou um man crunch, ele aparece tudo. Ele aparece como funciona, a descrição dele, o charset dele, que a gente já vai ver também. Então, ele tem diversas informações no man dele. Beleza? Então, vamos dar uma olhada em como funciona o Crunch. O que é ele e qual que é o intuito da gente estar estudando essa ferramenta. Tá? Essa, como disse, é uma das principais ferramentas no quesito desenvolvimento de senhas. Tá? E agora eu vou desenvolver bem simples aqui uma senha numérica de 8 dígitos. Não, vamos colocar menos. Vamos colocar uma senha numérica de 4 dígitos. Então o número mínimo da senha é 4, o número máximo é 4, porque eu quero exatamente 4 dígitos. E eu quero apenas números e nada mais além disso. Então aqui eu coloquei a opção dos caracteres que podem estar ou não na minha senha. Então vamos ver o que vai dar. Ele diz que isso aqui dá 50.000 bytes e ele gera rapidamente todas as opções de senha. Tá? Você pode ver aqui que ele gerou bem rápido todas as opções de senha. O Crunch ele é uma ferramenta muito rápida. É claro que a gente colocou pouca coisa, mas agora vamos fazer diferente. Vamos colocar um Crunch de no mínimo 8 caracteres e no máximo 10 caracteres. E também numérico, tá? Vamos manter no numérico. Agora ele já disse que isso dá 39 GB. É muita coisa. Então ele vai gerando agora um pouco mais devagar e acredito que vai demorar bastantinho para ele conseguir chegar no máximo de caracteres, que é 12. Então é 39 GB para você armazenar isso, mas lembrando que você pode estar utilizando ele em tempo real em outras ferramentas. Vamos fazer diferente agora? Vamos colocar no número e letra também. Vamos colocar A, B, C, D, E e F como letras e vamos diminuir aqui. Vamos supor que é um sistema bem zoado e ele é de 1 a 3 caracteres.
ele vai dar pouquinho, vai dar 14.000 bytes, coisa pouca. E ele já desenvolveu todas as possibilidades. Opa, fui longe demais, volta. E ele já desenvolveu aqui todas as possibilidades de senha. Cara, deixa eu dar um clear aqui, porque tá zoado. Eu quero mostrar lá em cima como é que é e não consegui ainda. Deu, ó, pode ver, ele começa com 2 caracteres e depois passa para 3 e assim por diante. Tá, beleza. O Crunch assim parece ser muito fácil, muito tranquilo. Se eu não coloco opção nenhuma, ele vai gerar com tudo. Ele vai gerar até com letra maiúscula, eu acho. Deixa eu ver aqui o default dele como é que é. Não, só alfabeto minúsculo. Tranquilo, mas... E aí, Afonso? Toda vez que eu for colocar opções eu tenho que fazer isso? Por exemplo, se eu quiser colocar letra maiúscula e minúscula, do A até o F, eu tenho que fazer isso daqui? Eu tenho que colocar todas as opções? Na verdade, não. Tá? Você não precisa colocar todas as opções. Deixa eu fazer tentativas aqui de um exemplo. Então, beleza, Afonso, eu não preciso colocar todas as opções. Ok, mas como que eu não preciso colocar as opções? Quais são as alternativas? Bem, o Crunch ele possui uma lista de charset, ou seja, pré-configurações que você pode estar utilizando. Eu já coloquei aqui no diretório, ele fica dentro de user, share e crunch. E o nome dele é charset.lst. Então vamos dar um nano para a gente ler o que é isso. Aqui você pode ver, deixa eu até arrastar um para baixo e o outro para cima, porque a gente vai usar os dois ao mesmo tempo, basicamente. Você pode ver que ele possui o nome do charset e do lado o que ele significa. Tá, beleza. É o seguinte, vamos entrar na mesma pasta e vamos executar o nosso amigo lá dentro, tá? Então vamos dar um cd user cd user share /crunch e vamos dar um crunch aqui dentro, colocando que a senha é de 6 caracteres, -f charset.list, utilizando xlower. Ó, agora foi, tá? A gente estava colocando a opção errada, óbvio que não ia, mas agora foi, tá? Então o que você tem que fazer para estar utilizando de uma forma correta o charset do Crunch? É bom que você entre já direto na pasta dele, porque senão o que você vai ter que fazer? Se você não estiver rodando ele dentro da pasta dele, você vai ter que colocar todo esse caminho antes. Então vai ter que colocar aqui no -f o sr share crunch, por exemplo, tá? Para você ter acesso ao lower dele, ao charset dele. Se você já estiver dentro da pasta, você não precisa disso tudo, então é mais simples. Vamos colocar um outro exemplo aqui, que é, por exemplo, o numérico com espaço, que é numeric space. Então a gente coloca vários números e espaços entre eles. Então o espaço é colocado em diversos locais diferentes. E a gente tem, é claro que, muitas outras opções. O Crunch ele te permite fazer muitas combinações e muitas delas, se não a maioria, já estão listadas no charset.lst. E ele também possui algumas outras linguagens, tá? Então ele possui um russo com alguns caracteres especiais, por exemplo, o A com essa bolinha em cima, o A com com a trema em cima, o O com a trema em cima. Então ele possui outras línguas. Caso você queira fazer um brute force internacional, ele te ajuda com isso. E também tem as mix case, que basicamente é tudo, né? Que é a mix alpha com numérico e com tudo, basicamente.
Então essas mix keys são muito grandes para você estar desenvolvendo alguma coisa, mas funcionam. Bem, vamos dar uma olhadinha no main de novo, do Crunch, que a gente olhou pouco, né? Porque ele tem aqui no main dele algumas opções de uso, como por exemplo a do charset. Se você dá uma olhadinha aqui no main, ele te mostra como você deve utilizar o charset, que é dando "-f" para fazer o import dele, por exemplo. Ele também tem o "-i", que é para você inverter as coisas, tá? Na hora de aparecer na impressão, como por exemplo, algumas pessoas utilizam a senha invertida. Então você pode estar colocando a senha invertida. Vamos dar mais uma olhada. Ele tem a opção também para você estar salvando isso, que é o "-o", que é para você estar colocando dentro de um outro arquivo, né? Aquilo que você está passando. E essa opção aqui era a opção que eu queria mostrar para vocês, que eu tinha esquecido qual que era o caractere. É "-t", que eu já estava fazendo lá atrás e deu errado. Deu muito errado várias vezes. Deixa eu até voltar aqui, por exemplo, "-h", aqui. É "-t". É isso? "-t"? Ok, é "-t", mas tem algo errado aqui. O que é a opção "-t"? A opção "-t" ela funciona da seguinte maneira, tá? Da seguinte forma. Vamos supor que você chegou lá no... Você foi contratado para fazer uma vistoria, foi contratado para fazer uma verificação numa empresa. Você chega nessa empresa e vê que quase todos os funcionários digitam senhas fracas. Porque você percebe isso. Você é aquele cara que tem facilidade para visualizar o que a pessoa está digitando no teclado. E você vê que um colaborador coloca uma senha muito simples. E você consegue pegar o número de dígitos que ele digitou ali na hora. E também consegue pegar as 5 primeiras letras daquela senha. Então, você sabe exatamente o número de dígitos e as 5 primeiras letras da senha. Então a gente supõe, tá? Vamos supor aqui que a senha tenha 8 caracteres. Você tem a certeza absoluta que ela tenha 8 caracteres e que as 5 primeiras letras são, os 5 primeiros dígitos, né, são 2019 B de bola. Isso você tem certeza absoluta. As outras 3 você não sabe, tá? Então a gente faz o quê? A gente coloca o que a gente sabe aqui e o que a gente não sabe a gente coloca como arroba, que é para o programa autocompletar. Então o que acontece? Ao invés do programa ter que descobrir todos os 8 caracteres, ele vai se forçar a descobrir apenas aqueles 3 últimos. Então o que a gente pode fazer aqui? Eu posso dar um "-f", tá? Eu posso dar um "-f", e vir aqui e colocar o seguinte: o alfanumérico AL, que é para ver tudo, né, basicamente. Deixa eu puxar aqui para cima. É o alfanumérico AL. A gente vai dar um alfanumérico AL aqui, tá? É que ele está com uppercase, na real. Ou vamos dar um mix alfa. Vamos fazer isso aqui, ó, mix alfanumérico AL, sem espaço. Então a gente dá um "-f e dá um charset e coloca a opção. Então olha só a composição do que eu acabei de estar fazendo aqui, tá? Eu estou dizendo para o meu Crunch que a senha ela tem 8 dígitos. Por que esse 012 está perdidão aqui, velho? Deixa eu apagar, peraí. Ó, eu estou dizendo para o meu Crunch que a senha tem 8 dígitos. Eu vou pegar do charset.list um charset mix alfanumérico AL e eu tenho certeza que 2019B são os 5 primeiros dígitos dessa senha. Vou dar um Enter e ele vai dizer para mim o seguinte: cara, tem 7 MB de possibilidade. Só, não é muita coisa. A gente está dando uma gama absurda de comandos. Então o Crunch ele começa a colocar em opções que você pode ter como senha.
Então ele dá muitas opções. Você tem certeza que 2019B é o início da senha. Você já matou mais do que 50% dela. Então para quebrar ela é muito mais fácil. Então olha só que beleza. Mistura número, letra maiúscula, letra minúscula. Fica uma coisa bem bacana. E com certeza, se você tem a certeza absoluta de que 2019B é o início dessa senha, ela vai ser quebrada, sem nenhuma dificuldade. Bem, pessoal, como última opção agora, vamos dar um output então, para a gente ver mais ou menos como é que funciona. O output vai ficar salvo, na verdade, aqui na pasta do Crunch mesmo. Vamos lá, vamos dar um crunch, vamos dar um crunch curto aqui no caso, né? Coisa pequena, de 5 dígitos, numérica. Vamos colocar aqui "-f", char_setlist numeric, "-o", senhas.txt. Beleza, ele diz o seguinte, 100% completo, o seu output já foi gerado, eu vou dar um ls aqui e ele já aparece para mim, senha.txt, então eu vou dar um nano na senhas.txt, vou ver aqui que já está tudo salvo, bonitinho, em texto e pronto para a gente estar utilizando isso como brute force mesmo. Tá? Então já está tudo aqui, já desenvolvido, né, como uma lista de brute force. A gente até pode apresentar isso de uma forma melhor, né, para quem está visualizando, é verdade. Então aqui já está certinho, tudo certo, tudo bonito e pronto para o brute force. Vamos supor aí que seja uma senha que você tem certeza que o sistema só aguenta até no máximo 5 dígitos e é numérica. Você quebra essa senha com muita facilidade, é só tendo os programas certos em mãos e você consegue quebrar essa senha bem tranquilo com essa word list. Então basicamente esse é o Crunch, esse é o funcionamento desse software, desse script na verdade. Ele funciona de uma forma simples e de uma forma que não traz nenhum tipo de complicação na hora de desenvolver a senha. Como vocês viram, o main dele facilita muito o uso e o charset dele é personalizável. Tá? Então se você quiser criar alguma coisa aqui, como por exemplo ABC, vir aqui e fazer isso, beleza, você criou um tipo novo, você criou o tipo ABC. Ele vai usar esse seu tipo aqui como prioridade, beleza? Então, ele é tranquilo de ser personalizável também. Tá? Então, o Crunch é uma ferramenta excelente, como já dito no início do vídeo, para esse tipo de desenvolvimento de word list personalizável. Mas ainda não acabou. A gente tem o MZTG para dar uma olhada. O MZTG é uma ferramenta para Windows já um pouco antiga e não muito fácil de ser encontrada. Essa é a dificuldade dele. Mas vamos lá. Vamos para o MZTG. Essa daqui é a versão 0.04 e o que me interessa bastante no MZTG e que dá vontade de apresentar para vocês é a facilidade que ele traz e também as word lists que ele já tem pronto. Tá? Ele tem duas linguagens, inglês e português do Brasil, então vamos colocar em inglês do português do Brasil. Para aumentar a sua chance, procure informações sobre seu alvo, é uma dica que ele dá aqui em cima. Beleza? Se eu tiver uma word list customizável, eu posso importar essa word list aqui. Tá? Se não, não tem problema. Vamos vir aqui em próximo. Ele vai dizer o seguinte: selecione somente o necessário. Isso daqui vai servir para a gente para gerar as senhas. Tá? Então isso aqui vai gerar senhas. Se a gente for ver aqui, a gente tem um dicionário em chinês, alemão e espanhol. A gente tem na língua inglesa ABC Television, AEM Records, American Football League Players. Então aqui tem bastante coisa, como por exemplo jogadores de futebol americano, o nome desses jogadores, tem o nome dos reis, gírias no caso de vampiros, linguagem LGBT dos Estados Unidos. Então aqui tem bastante coisa.
No geral, a gente tem algumas informações de busca do Google Search, bebidas e sobre computador. Uma word list somente sobre computador. E aqui em Internet English, a gente tem bastante coisa. Tem colégios, desenhos, asteroides, países, drogas, cachorros, famosos, muita coisa, velho. Olha aqui, tem muita coisa mesmo. Futebol, esportes, times, telecom, isso tudo são word lists com diversas palavras que são semelhantes, né? E aqui de novo, em Internet English Big, a gente tem outra word list sobre rock, por exemplo, sobre tecnologia. Então vamos fazer o seguinte, vamos importar essa word list que é tech, tá? Vamos importar ela. E aqui em português a gente tem bastante coisa também. Tem Academia Brasileira de Letras, acadêmico, algoritmos. Então vamos colocar algoritmos. Tem sobre cigarro, velho. Cigarro. Budismo, brincadeira de criança. Batalha e revolução, aves. Tem muita coisa. Tem palavrão, se eu não estou enganado, também aqui. Tem sobre filmes de suspense, filmes de romance, musicais. Tem word list para tudo nesse MZTG. Apesar dele ser um pouquinho mais velho. Ó, tem gíria, vamos colocar gíria, que gíria é interessante. Eu acho difícil alguém colocar uma gíria como senha, mas beleza. Tem LGBT também, vamos colocar LGBT. Deixa eu ver o que mais. Cara, eu tenho quase certeza que tem palavrão. Aqui, ó, palavrão, também tem palavrão. E aqui em português brasileiro, Big, a gente tem Bíblia, cidade, dicionário completo e diversos. E o Word 3, que também é um diversos. Então a gente selecionou para estar desenvolvendo a nossa word list personalizada as seguintes word lists pré-definidas. Internet English Big, que é o tech, né, que fica aqui dentro, é o tech. Algoritmos, gírias, LGBT e palavrões. Essas são as pré-word lists que a gente vai utilizar para criar a nossa própria. E aqui ele tem um Hybrid Generator, um gerador híbrido, que eu posso estar selecionando quantas letras essa minha senha que eu quero descobrir possui. Então, é muito interessante que a gente faça as escolhas certas. Tá? E a gente pode customizar ela, como também pode simplesmente selecioná-la. Vamos selecionar 8 caracteres. E desses 8 caracteres eu tenho diversas opções. Tá? Eu posso pegar aqui, por exemplo, somente as palavras dessas listas que eu pré-selecionei anteriormente com 8 letras e colocar aqui dentro. Então, todas as palavras com 8 letras, elas estarão nessa word list. Também posso colocar um brute, ou seja, número, letra maiúscula, letra minúscula, símbolo, um desses. Depois, colocar 5 letras que estão na minha word list, ou seja, palavras com 5 letras da minha word list. E depois mais 2 brutes, ou seja, mais 2 símbolos, letras maiúsculas, minúsculas ou números, que é aleatório, né? Então nesse caso aqui o brute é o aleatório, o word são as palavras e aqui depois o númerozinho diz o quanto de cada um. Semi-brute é como se fosse, ele tem ali a palavra xadrez. O semi-brute é como se fosse xadrez, só que troca o E pelo 3, por exemplo. É um semi-brute. O que a gente vai fazer? Nessa daqui, a gente vai dar um word de 8, tá? E aqui a gente pode selecionar se quer nos brute force, que é o brute, né? Se no brute ali você quer colocar espaço, símbolo, símbolos incomuns, o que você quer colocar. Pode colocar caractere especial e tal. Mas não precisa, a gente não vai usar nem brute nessa. E aqui, ele diz o seguinte, o que você quer fazer para adicionar letras. Tá? Então aqui eu posso colocar preservar letras maiúsculas, posso colocar para preservar letras minúsculas e tal. E no momento que eu der um verdinho aqui, um OK, agora tu pode salvar. Então vamos salvar, essa é um Word 8. Tá, essa é um Word 8, então vamos abrir aqui, ó, Word 8 e vamos ver o que ele tem.
ele pega das palavras menores até as palavras maiores. Então, olha só, ele tem aqui, ó, abanando, escrito de diversas formas. Pode ver, ó, abanando com A maiúsculo, B, com zero, com arroba, com bastante coisa. Ele tem, deixa eu ver outra aqui. Ele tem biosonar também, tem Brigitte, Ceratina, deixa eu ver o que mais, algumas palavras aqui, Expresso, Hell City, panqueca, de diversas formas, olha só, pão d'água também, panqueca tem de diversas formas. Botas, Bond, Deoxy, Deoil, galho, louca, longe, então muita coisa, né? Beleza. Quanto que deu de tamanho essa word list? Essa word list ela deu 52k. Então dá pra ver que ele é bem aleatório, mas agora a gente vai fazer diferente, tá? Eu vou estar colocando um número antes dessa word list. Eu quero fazer um número antes dela. E vou estar colocando brutes. Vou fazer brutes de diversas formas. Só isso mesmo. Esses brutes eles vão ter símbolos, espaços, etc, etc, etc. Ok? E eu quero dar um salvar aqui e vai ser num brute symbol word. Beleza, vou colocar um nome estranho aqui. Essa word list ela deu 282k, como vocês podem ver, deu bem maior. E a gente vê aqui a forma dela. Ela coloca letras do lado, coloca símbolos que na outra tinha, mas nem tanto. Ó, por exemplo, a palavra colégio. Antes, na outra, era só colégio. Agora é 8 colégio, porque ele colocou um número antes. E ele faz isso com várias, ó. Estação com 7 antes. Então é bastante senhas. Desenvolve também, ó, com símbolo antes, com vários símbolos antes. Então ele pega todas aquelas palavras que já estão presentes naquelas pré-word lists e transforma elas de uma forma que fique parecida com senhas ou de uma forma que o brute force fique interessante. Então basicamente esse é o MZTG. Ela é uma ferramenta, como eu disse, um pouco antiga, tá? Ela... acho que eu não vou conseguir deletar porque eu estou em uso com ela. Não vou conseguir deletar. Ela é uma ferramenta um pouco antiga. Pode ser que você tenha alguma dificuldade em encontrá-la. Mas, todavia, é uma ferramenta que vale bastante a pena você dar uma olhada nela. Porque ela pode possuir, né, a senha que você está procurando aí para o seu teste. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Entrei em PTBR. Sei lá, vamos dar uma olhada em RPG. Ó, Deus, essa daqui é a pré-word list dele. Você pode ver que é tudo escrito de uma forma ok. Não tem número, não tem símbolo, não tem absolutamente nada. Então, olha só. Tá? Não tem número, não tem símbolo, não tem nada aqui. O que acontece depois é a magia dele misturar tudo isso. E essa word list aqui de nome, tem 16k e tem os nomes comuns no Brasil. Inclusive o meu. Então, por exemplo, se eu colocasse o meu nome numa senha, provavelmente esse MZTG ele iria desenvolver uma word list que, se fosse capaz de descobrir a minha senha, porque eu coloco o meu nome. Se eu colocasse um nome de... as pessoas que colocam o nome de filho, alguma coisa assim, podem ser facilmente burladas pelo MZTG. Tá? Ele tem muita coisa. Tá? Ele tem muita coisa. É claro que os estados, que é uma coisa mais fácil, mas também tem. Então, o MZTG é uma ferramenta incrível, muito completa, ampla, gigante, com muitas possibilidades e algumas word lists
um tanto quanto engraçadas, como por exemplo as de palavrão. Tá? Palavrão tem argentino com palavrão, não sei porquê, mas está aqui. Tem vários palavrões, realmente. Eu acho difícil alguém colocar senha um palavrão, mas tem. Fazer o que? Eu estou apresentando conteúdo. Então é isso. Espero que você tenha entendido o Crunch e o MZTG, que são duas ferramentas incríveis para o desenvolvimento de senhas. Se você tiver alguma dúvida, a gente está disponível aqui na plataforma. Beleza? Então é isso e até a próxima aula de Brute Force e criptografia.